Salve, salve! Complemente Podcast mais uma vez na área para falar sobre corpo e mente, porque a gente sempre quer saúde e paz mental para vocês, não é isso? Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que eu particularmente vejo no meu dia a dia e também já estou passando por algumas questões que fez com que a gente trouxesse aqui hoje uma amiga e, além de ser nossa amiga, é nossa médica, que é a Flávia Junqueira, que é uma médica endocrinologista, especialista em hormônio e, na verdade, você tem uma especialização também esportiva? Como é que é isso? Fala um pouquinho aí, Flávia, por favor. Obrigada, gente, pela sua presença. Prazer enorme estar aqui com vocês. Falando desse assunto, que é um assunto muito da minha rotina de consultório, do dia a dia. E levando informações, né, para que a gente possa ajudar cada vez mais. E, assim, na verdade, hoje eu faço uma medicina um pouquinho diferente daquela da minha formação, assim. Então, eu tenho formação em endocrinologia e metabologia, mas o que fez toda a diferença no que eu faço hoje em dia foi uma especialização em medicina integrativa, que é uma medicina que tem toda essa ligação entre... Porque, assim, na época que eu fiz faculdade, a gente dividia demais o corpo, né? Então, dividia coração, dividia intestino, dividia cérebro, e a gente vem cada vez aprendendo mais o quanto é importante essa interação entre o organismo, entre hormônio cérebro, entre hormônio coração, entre hormônio intestino. Então, hoje eu digo que eu faço medicina integrativa com foco em endocrinologia. Perfeito. E assim, é importante que as pessoas falem, então não tem mais essa coisa de especialização, continua tendo a especialização necessária, né? Sim. Mas, ou seja, tem que ter o médico especialista também, né? Mas aí você consegue olhar para o todo, né? Eu acho que o que tem mudado e o que tem ficado claro dentro da medicina hoje em dia é exatamente isso. Que não adianta você focar ali simplesmente num setor. Não dá para fragmentar muito. Você tem que entender da repercussão da tua especialidade dentro do organismo como um todo, né? E é isso que a gente acredita muito aqui também, né? O corpo não é só o corpo. Não é. É um sistema muito maior. Totalmente integrado. Um sistema totalmente integrado, assim. E aí, falando do meu lado engenheiro, para que a galera já sabe que eu sou engenheiro de computação, né? Falando sobre essa questão da nossa máquina, né? Que é o nosso corpo, né? E a mente faz parte dessa máquina. Eu queria que você falasse aqui já para começar, né, que é o chamariz aqui do nosso vídeo, essa questão do hormônio, né? Como é que o hormônio afeta o nosso cérebro, a nossa mente, né? Eu também sou paciente da Flávia, da Flavinha, né? Pode Flavinha. Claro! E cortisol, né? Você faz na sua avaliação dos exames de sangue, né? Como é que está o nível de cortisol, que até onde eu sei é hormônio do estresse, né? Ou seja, como é que isso tudo vai aparecendo, né, como um mapa para você saber como é que está de fato a saúde da pessoa integral, e como é que é essa relação de fato dos hormônios com a nossa mente, com o nosso corpo? Sim. Tem uma relação direta, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Totalmente direta, então. Esse é o grande ponto, assim. Na verdade, a gente sabe que os hormônios, eles funcionam meio que como se fosse chave e fechadura. Daí você imagina o hormônio sendo a chavinha, e ele dentro da gente, ele vai encontrando os receptores, que são várias milhões, trilhões de fechaduras. Então, esses encaixes é que vão gerar toda a repercussão metabólica. Então, existe muito receptor hormonal a nível cerebral, por exemplo, a nível cardiovascular, a nível intestinal. Claro. Então, assim, falando especificamente do estresse, né, do hormônio cortisol, que é secretado quando a gente tem mais estresse, a gente já sabe da repercussão no sistema nervoso central. Então, por exemplo, só jogando um dado assim para as pessoas entenderem. O estresse crônico, né, níveis elevados cronicamente de cortisol, são capazes, por exemplo, de reduzir a massa cerebral. Uau! Entendeu? Você vai emburrecendo. Você vai emburrecendo. Caramba! Então, assim, toda essa repercussão dos hormônios na produção de neurotransmissor, na produção de serotonina, na produção de dopamina, em como a gente responde, né? Então, assim, é tudo integrado. Falando também um pouquinho da questão aí dos hormônios femininos, a gente pensa muito, assim, quando a gente fala, assim, de hormônio feminino. Mas aí tudo bem, parou de produzir os hormônios femininos, então não vai ser mais fértil. Mas tá longe de ser só isso, né? Sim. Então, a gente sabe desses hormônios e do tanto que esses hormônios impactam ali na produção também de serotonina.
Na produção de dopamina. Isso eu acho que foi um grande clique que eu falei com o Fabiano pra gente trazer aqui, né? O quanto que essas alterações hormonais, né? Claro que no homem também, mas eu acho que na mulher fica mais evidente o quanto elas vão acontecendo sem a gente se dar conta. Sim. E aí quando você vê, você tá achando que você tá louca. Né? Eu tô irritada, eu tô esquisita, meu corpo tá estranho, meu cabelo tá esquisito. E aí você já tá caminhando para desaceleração da produção de hormônio. Eu não sei se esse nem se é o termo correto, né? Mas o quanto você já está caminhando para esse lugar, que não é a menopausa em si, mas já é uma caminhada ali para uma pré-menopausa, sem se dar conta. E o quanto isso impacta na saúde mental, não só da mulher, como de todo mundo em volta. É isso aí. Muito, completamente, gente. Completamente. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim, isso é um ponto, assim, extremamente importante, assim, e assim, eu fico feliz da gente cada vez mais estar discutindo sobre isso, da gente estar levando esses assuntos, né, informando essas mulheres que muitas vezes realmente não conseguem ter essa noção, né, do quanto não é uma questão dela em si, assim, sabe? Não é que ela tá infeliz no casamento, não é que ela tá infeliz com os filhos, não é que ela é uma pessoa ruim, não. Com a vida, né? Tipo, ai, minha Não, vida... tá tudo bem, a questão é hormonal. Então, a gente sabe que os hormônios, eles são como se fossem isso mesmo, um combustível pra gente tocar a vida, sabe? E assim, muitas vezes, Malu, não é nem a questão da diminuição do hormônio, e sim da oscilação entre um pico muito alto e um pico muito baixo. Isso é o que detona qualquer sistema nervoso central. Então, por exemplo, a transição menopausal para a mulher, que é o que antecede a menopausa, é um período extremamente cruel. Por quê? Uma hora a gente tem todo o hormônio do mundo e outra hora a gente não tem nada. Mas é desse nível mesmo? É nesse nível mesmo. Cai para zero praticamente? Não cai para zero, mas você imagina que faz um pico de 160 e aí do nada 20. Caramba. E aí a gente oscila, né, emocionalmente por conta disso. Aí tem que ter um marido compreensivo, Tem né? que ter um marido orientado. Sim. Você entendeu? Viu? Complemento, tá tudo bem. Não, mas isso é sério mesmo, Não, né? sério. Porque parece que é isso, que a mulher ficou louca de uma hora para outra. E aí só assim, complementando um pouco, essa questão, por exemplo, quando a mulher entra na menopausa, né, quando ela vai entrando na transição menopausal, o que na verdade entra em desarmonia é a produção do estradiol e da progesterona, que são os dois hormônios considerados assim, a alma da mulher, vamos dizer assim. E aí eles começam a dançar músicas diferentes. Então imagina que os caras são Batman e Robin a vida toda. Tipo, parceirinhos ali, casalzão, nananã. Transição menopausal, progesterona dança uma música, estradiol dança outra. Então você tem geralmente níveis altíssimos de estradiol e baixíssimos de progesterona. Geralmente isso é o que acontece mais no nosso dia a dia, assim, de transição menopausal. E aí tem uma outra questão, por exemplo. O cérebro da mulher é um cérebro muito suscetível ao estradiol. E ele, em excesso, gera uma hiperestabilidade. Então, quando tem pico de estradiol, a gente fica irritada, dando patada na sombra, sem paciência nenhuma com o marido. Então, quando eu estiver estressado, eu falo estradiol, fica quieto. Vai dosar seu estradiol. E tem muita coisa pra fazer, assim, sabe? Tem muita coisa pra fazer. Então, se as mulheres, eu acho que se elas tiverem essa informação, né, do quanto isso acontece, do quanto a gente pode ajudar, do quanto ela pode ser ajudada, poxa, acho que muitos casamentos teriam sido salvos, assim, de verdade. Verdade. Casamentos, trabalhos também, Sim. né? Porque isso mexe com tudo, né? Porque assim, nós como psicoterapeutas, né, eu trabalho mais com executivos, né, mais com homem, e a Malu mais no feminino, mas também tem muitos pacientes também do gênero masculino, mas a gente vê muito assim, que chega uma hora que não dá pra só ficar na fala, né? Porque tem uma coisa hormonal ali que a pessoa precisa ir no médico, né? Sim, perfeito. Então, assim, é difícil assim, a gente chegar... Assim, a gente acredita muito na cura através da fala. Sim. Mas é que você falou, né? É uma máquina, né? É um carro, né? Sim. E aí você chega ali, troca o pneu e tudo mais, só que né, a bateria, de repente, não tá funcionando, Tem né? um ajuste que é mecânico, né? Usando essa analogia. Não tem jeito. E essa é difícil, né? Como a Malu falou, né? É difícil. Como é que a pessoa, você como médica, né? Qual a dica que você daria para as pessoas que estão passando por essas oscilações, que às vezes tem medo de ir no médico, tem... Ou para se perceber mesmo, né? Porque é difícil, como é que percebe, né? Assim, eu tô... Tem uma questão da idade, né, gente? Que o tempo é inexorável. A partir de Mas quantos não, anos? às vezes nem sempre só a idade, né? Mas a idade, eu acho que é algo pra você começar a ter um endocrinologista pra se chamar de seu. Assim, eu sempre brinco assim. Tá pra homem e pra mulher, então. Passou dos 40, você tem que ter alguém que acompanhe a tua parte metabólica hormonal. Então, a sintomatologia eu acho que também é muito clara, né?
Então, você começa a ter oscilação de humor, você começa a estar mais irritada do que de costume, começa a faltar paciência. A questão da libido também é uma questão que fica muito mexida nessa fase, entendeu? E a composição corporal, é claro que a gente não está falando de estética, basicamente, mas a composição corporal, ela também começa a ser modificada, né? Então, você começa a ficar mais suscetível a catabolismo muscular, dificuldade de ganho de massa magra, acúmulo maior de gordura na região visceral, né? Então, o conselho que eu daria seria esse. Passou dos 40, comece a ter uma médica para ir, pelo menos um médico também, tá? Um endocrinologista, que eu acho que tem essa abordagem aí da medicina integrativa funcional, que eu acho que é bacana. E assim, para você aparecer de 6 em 6 meses, para você recorrer caso a sintomatologia fique muito exacerbada. Caso o estradiol fique gritando muito na cabeça Estradiol do errou demais, marido. progesterona lá embaixo. E às vezes ao contrário também, tá? Assim, o que eu quis dizer é que eles perdem a sincronia. Sim. E você acha que pela sua experiência, você tem percebido que as mulheres têm passado por essa situação mais novas? Sim. Cada vez mais novas. Cada vez mais novas. E daí vamos falar um pouco da questão do estresse a que nós meninas cada vez mais estamos nos submetendo, né? A gente abraça o mundo. E vive exausta. Né? Porque assim, a gente não perdeu aquelas nossas funções de anteriormente, de ser mãe, de ser Só esposa. acumulou, né? A gente só acumula. E a questão do cortisol, a nível cerebral e a nível também de ovário, ele também gera todo esse déficit, toda essa interação que muitas vezes é totalmente negativo. Então, você tem a influência do cortisol ali diretamente nos órgãos, né, glandulares, e você tem também influência no cortisol em outros sistemas. Sono. Sim. Entendeu? Que começa a impactar de forma negativa. E aí, se você não dorme, você também tem toda essa diminuição de produção hormonal. Então é isso, assim, menopausas precoces cada vez mais, entendeu? Sim, tenho visto. Falando sobre cortisol ainda, Flávia, eu já escutei muito dos médicos falando, não, tem que fazer o exame do cortisol até 8 horas, 8h30. Só que eu já escutei também falarem muito sobre... A gente está num nível de geração de cortisol tão frequente que nem dormindo mais a gente está relaxando. Sim. Então, assim, essa coisa de medir o cortisol 8 da manhã, de repente você já acordou 5h30 da manhã, foi correr, já tá falando uma coisa no trabalho, ou seja... Já não é tão fidedigno. Não é isso? Né? Ou eu tô falando besteira? Mas ainda é assim. Na verdade, a gente tem 2 picos de cortisol ao longo do dia, entre 8 e 9 da manhã e o das 4 da tarde. É claro que o metabolismo que tá com um estresse, com cortisol alterado, ele não tem ali esse ritmo, esse ritmo sono-vigília, né? Esse ciclo circadiano que a gente chama. Então, você vai ter um cortisol elevado às 2, você vai ter um cortisol elevado às 3 da manhã, que é o mais comum, inclusive, né? Que aí é aquele despertar da madrugada. Então, assim, começou a despertar 3 horas da manhã, pode avaliar cortisol, que tá com esse ciclo sono-vigília alterado por conta... É muito comum. Por conta do cortisol, né? Caramba. O corpo foi feito por um ritmo circadiano, né? A gente tem dentro do nosso organismo clock genes, que são genes que estão ali relacionados com a luz do dia. Então, se você sai disso, se você começa a alterar esse ritmo, é muito ruim pro corpo. Né? Se a gente começar a viajar aqui, né? Pensando que nós somos homens das cavernas, homens e mulheres das cavernas, Sim, né? Mas somos todos... Continua, né? A gente só esqueceu de combinar com a natureza. Com a natureza de que a nossa vida mudou, né? A nossa só que fisiologia ainda é essa, pronta para isso, né? Para caça, para fuga, né? E aí o estresse foi se modificando. Sim. E hoje a gente se estressa... Isso, assim, esse é o grande ponto, assim. Hoje a gente se estressa sem fugir, sem correr. A gente se estressa sentado no computador. O Fear, Fight, Freeze só mudou na tela, né? A tela já é o suficiente para deixar a gente estressado. Mas isso, assim, se você for pensar em composição corporal, isso é um verdadeiro tiro no pé, né? Porque, na verdade, assim, se você produz o cortisol, o que o cortisol faz? Ele pega o estoque de açúcar que mora no músculo, que mora no fígado, estoura na circulação pra você ter energia para correr. Só que você fica ali... Só que você não tá correndo, você tá ali sentado, estressando ali no computador. Pra onde vai essa energia toda? Ó, Caramba. barriga, Caramba. né? Então, assim, é uma confusão danada.
Não, e acaba que se a gente, né, fica pensando aqui nas relações, né, a gente caminha cada vez mais para esse lugar, né? Por isso que a gente fala muito dessa autorresponsabilidade, de se olhar, de se perceber, porque se você for na próxima tarefa, sempre, você vai caminhar para um lugar realmente de uma doença, né? Sim, completamente. Então, eu acho que isso é a importância de informar, né? E que bom que cada vez mais a gente pode informar, que tem pessoas que querem informar, porque eu acho que tudo vem da informação. Sim, sim. Né? Se você entende, você tenta fazer diferente. Sim, claro. E você falou de alguns hormônios aí, né? Você falou de cortisol, falou do estradiol. E aí pro homem, né? Eu já ouvi falar muito sobre o testosterona também ser um balizador do humor, balizador... Muito. Associa só testosterona à força. Não é só força, né? Muito pelo contrário, né? Para um homem, né? Essa questão do humor, do que mais que a gente pode associar ao testosterona? Performance mental. Mental, né? Velocidade de raciocínio. Dizem muitas pessoas deprimidas é porque tá com testosterona baixo, muito, né? Mas assim, hoje isso é uma bandeira também que eu gosto de levantar, sabe, o tempo todo. Assim, nada contra os meus colegas psiquiatras, amo todos eles, assim, tenho amigos psiquiatras maravilhosos. Mas assim, cara, antes de um diagnóstico de depressão, tem que vir uma avaliação metabólica. Você não pode ir lá prescrever um medicamento ansiolítico, um antidepressivo para um cara que você não tem avaliado a parte hormonal. Isso aí é cruel. Porque muitas vezes basta você dar uma alinhada nessa parte hormonal metabólica. Então, assim, você falou de testosterona. A testosterona também é um hormônio que tem todo esse impacto. Por quê? Por conta do número de receptores cerebrais. Então, a gente precisa entender que o hormônio é combustível para o cérebro funcionar. Então, assim, o cérebro fica feliz, fica triste, fica animado através da produção desses neurotransmissores. Quem bota ali a lenha para o neurotransmissor acontecer são os hormônios. Perfeito. Então, assim, se você começa a ter um declínio na testosterona, você começa a ter um declínio também em outros setores cerebrais que vão te deixar prostrado, que vão te deixar desanimado. Tem a questão de estar desmotivado, que é um diagnóstico que acaba entrando dentro de um diagnóstico de depressão, mas muitas vezes é diferente. Você está desmotivado, parece que você está deprimido, né? Mas a desmotivação muitas vezes vem aí de um déficit, que nem sempre é hormonal, tá? Sim. Às vezes é uma B12 que tá baixa, às vezes é um ferro que tá baixo, às vezes é a vitamina D. Bom ponto quantidade de hormônio, né? Mas pode ser outra coisa, né? Quantidade de receptor de vitamina D que a gente tem no cérebro é tremenda, assim. Sim. Então, assim, é ajuste metabólico. Eu tenho falado isso sempre. Então, antes de achar que tá deprimido, antes de procurar um psiquiatra, passa no coleguinha endocrinologista, dá uma olhada, entendeu? Porque às vezes é isso. E pode estar deprimido, né, Flávia? Só que pode estar deprimido por um outro motivo, né? Que é a questão hormonal, né? Ou seja... mas aí é um diagnóstico porque a depressão em si é um estado mental, né? Eu acho que a depressão, muitas vezes, ela pode estar relacionada com essas questões de déficit metabólico. E que aí você não vai precisar, de repente, de um inibidor de recaptação de serotonina ou de um remédio, assim. Perfeito. Porque a própria condição que a pessoa se encontra ali nessas baixas de hormônio fazem com que ela se sinta insatisfeita. Sim. E aí aquilo faz com que ela se olhe de uma forma diferente. Mas eu não sou mais a mesma pessoa. O que está acontecendo comigo? Eu não tenho mais, né, libido, eu não tenho mais vontade de fazer as coisas. Isso faz com que ela mesma não se enxergue como ela é, né? Então, isso pode ser realmente isso é uma grande sacada, né? Antes de ter esse diagnóstico mental, é engraçado que a gente aqui fala sempre o oposto, né? Mas o quanto isso que você está falando é muito importante, né? Que a gente fala o seguinte, que as pessoas olham muito pro corpo isoladamente. Então, você tá com uma doença, é só tomar um remédio e resolveu. E a gente fala muito aqui dessa consciência de você olhar para aquela doença. Sim. O que aquela doença está te trazendo? Qual é o recado? O que seu corpo está gritando para você? Qual é a causa disso, né? Não adianta tratar só o sintoma. Não. A gente precisa olhar a causa. Sim, sempre. E por muitas vezes essa causa é emocional. E é bacana você trazer esse outro ponto, que é um ponto muito importante. Talvez antes desse diagnóstico fechado, né, de uma crise de ansiedade, de uma depressão, olhar para o físico. Porque o hormônio, né, o hormonal, faz com que tudo saia do lugar. Eu gostei da analogia do combustível. É total isso. É o combustível do carro. Total. E assim, só falando um pouquinho dos meninos, assim, que tem uma diferença entre os meninos e as meninas. Quando a gente pensa em andropausa, por exemplo, os meninos, eles têm uma andropausa muito mais lenta e...
favorável. Esvaindo aos poucos. É isso. Não é que nem você falou da mulher, né? Que cai abruptamente, né? Com a gente é muito mais cruel. Vocês têm, a partir dos 35 anos, a diminuição da testosterona lentamente. Então, você imagina, 1% a menos de testosterona cada ano. Entendi. A partir dos 35. Então, vocês começam a sentir, assim, o impacto negativo da testosterona baixa depois dos 60. É mesmo? Geralmente muitas vezes antes, tá? Mas por quê? Porque também toda essa questão do estresse e da vida louca também tem acelerado um pouco a andropausa. Sim. Insônia, cigarro, bebida, tudo isso Sim. acelera. Sim. Mas aí, qual é o ponto que você fecha ali que o homem entrou na andropausa? Tem um critério, Tem né? um Laboratorial, né? Através do nível de testosterona que você fecha e tem principalmente a sintomatologia. Então, é a anamnese, sentar com o paciente, conversar com o paciente e avaliar laboratório. Eu gostei muito do que você falou aqui, Flávia, sobre a andropausa, né? Porque o homem, né? Eu falo aqui do lado azulzinho aqui do complemento, né? De propósito. O homem tem muita dificuldade de ter autorresponsabilidade, né? Com a saúde, né? Com a saúde integral, né? Que a gente fala aqui da saúde mental, mas a gente traz as pessoas para terem uma visão também complementar, no seu caso aqui, da saúde integral. E o homem ele fica muito associando testosterona à libido, à potência. Sim. Né? Aqui a gente está aqui sempre brincando aqui, tô broxa, né? Tô broxa, associa só a potência, né? Sim. E na verdade não é isso, né? Então você trouxe aqui um ponto da depressão, da pessoa estaria... Ela tá broxada, mas tá broxada psiquicamente. Tá broxada da vida. Emocionalmente. E aí a pessoa fala, não, mas eu tô potente ainda, eu compareço lá na minha esposa e tudo mais, minha namorada, né? E não é isso, né? Porque mas o homem tem essa vezes... dificuldade, né, de ver pro mental, né? Eu acho que sim. Eu acho que vocês são mais objetivos do que a gente. Para vocês, às vezes, fica mais difícil entender todo o contexto. Mas eu acho que essa palavra motivação pela vida fala muito em relação à questão hormonal, assim. Que não é depressão. Às vezes você tá desmotivado. Você acorda para trabalhar, vou... Aí, tipo, vamos no cinema? Tá, entendeu? É tudo assim, sem brilho, sem colorido. Não tem o tesão na vida. Cadê? Tem que ter. Libido na vida. Entendeu? Tem que ter libido na vida, isso. Mas é importante para os homens ficarem ligados nisso, né? Porque... E muitas vezes a questão da potência, né, da libido é a última coisa. É a última coisa, exatamente. Legal. Antes disso, vem muitas outras questões, que foram as que a gente discutiu. Legal. E bacana a gente trazer essa coisa da mulher e do homem, né? O quanto o homem vai... Até nisso, né? O homem vai lá devagarzinho diminuindo, né? A mulher do nada cai. E aí fica uma coisa engraçada do casal, porque é o homem assim, tipo, ai, que saco. E a mulher... Sabe? E aí... O cara broxado e a mulher irritada. Você entendeu? E aí parece até uma coisa mesmo tipo assim, aí o cara já não tem mais saco de reclamar. Ele aceita também, entendeu? E aí a mulher fica como, irritada. A louca. A gente passa de maluca, literalmente. E essa questão falando de menopausa, dos calores... Como é que funciona? Eu queria que você falasse um pouquinho, assim, do quanto que isso vai chegando num auge também, porque não é de uma hora para outra, né? Assim, na verdade, os fogachos, que são essas ondas de calor, são sintomas que a gente chama de vasomotores. Porque quem regula toda a nossa termogênese, toda a capacidade da gente de segurar calor e de gastar calor, é o estradiol. Então, quando começa a faltar estradiol, o corpo desregula a temperatura. Então, uma hora tá calor, outra hora tá frio. E assim, eu não sei se você já sentiu fogacho. Não. Eu também nunca, mas falam que é um negócio assim insuportável. Assim, né? Que te tira completamente do eixo. Todo mundo fala que é muito incômodo. E também a medicina vai evoluindo. O termo é fogacho, é isso mesmo? Fogacho. São umas ondas de calor que não tem nada a ver com a temperatura que tá externa. São ondas internas, assim. Mas, assim, disse que, assim, uma coisa desesperadora. Minha sogrinha, que eu adoro. Beijo pra minha sogrinha. Que também é paciente. Eu adoro minha sogrinha. Ela tá direto com o leque agora. O leque lá desesperado. Sim. E, assim, é muito cruel. E aí tem uma questão também do fogacho, que antigamente a gente achava que era só uma questão de menopausa. Tem um fogacho ali, é tranquilo. E tem mudado, né? A gente sabe que o fogacho é um sinal aí de que a mulher tem ali uma predisposição maior para ter, de repente, um AVC ou ter um infarto. É um sintoma vasomotor que a gente vem considerando com muito cuidado, assim. Não dá para deixar o fogacho sem tratamento, sabe? É uma circulação sanguínea maior do que o normal. Exatamente, por isso que gera esse calor. alterada.
Caramba. Aí pode realmente gerar um AVC. Você entendeu? Então não pode deixar afogar, não pode. É porque ainda tem essa cultura, né? Muita mulher ainda tem um pouco de preconceito com isso, né? Com a reposição hormonal. Mas muito. Mas muito. Isso é um tabu que, infelizmente, a gente ainda não conseguiu quebrar completamente. E é uma pena, assim. Existem duas coisas que eu sinto muito, assim hoje, né? Com essa questão da medicina que eu faço, assim. Primeiro, a questão financeira, que infelizmente ainda é uma medicina que não está ao alcance de todos. Sim. Infelizmente não é. E a outra questão é esse tabu, que na verdade é uma burrice. Porque a reposição hormonal que a gente faz hoje em dia não tem nada a ver com a reposição hormonal que se fazia anteriormente. Antigamente, né? Que foi a reposição hormonal que gerou aquele estudo, né? Que desencadeou lá um aumento de ataque isquêmico, que desencadeou mais câncer, que desencadeou mais infarto. Não, a reposição hormonal que a gente faz hoje é uma reposição que a gente chama de isomolecular. A gente tem ali um hormônio que é exatamente igual ao hormônio que a gente produziu a vida toda. Igual. Mesmo número de carbono, mesmo número de ligação. Então o corpo não estranha, o corpo agradece. E antigamente não era assim, era não, um tiro. Antigamente a estrutura hormonal era completamente diferente. Era derivada do xixi de égua. Ó, pra você ver que... Caramba! Os hormônios saíam do xixi da égua. Não tinha nada a ver com o hormônio que a gente produzia. Então a gente começou a botar aquele tipo de hormônio pra dentro, o corpo... Lógico, é. Gostou não, entendeu? Mas deu uma confusão do caramba. O estudo enorme. Sim. Com um monte de BO, assim, um monte de problema. Entendi. E você tá falando que já tem preconceito na mulher, mas engraçado, no homem, eu acho que quando ele identifica que ele tem que fazer uma coisa, ele já vê como boa a reposição hormonal, né? Porque ele já chegou no limite dele ali tá broxado, tá, né, impotente, tá... Eu acho que pro homem, essa questão da reposição hormonal tem menos polêmica, ou não? Eu tô falando besteira. Eu acho que... Não sei, tô perguntando aqui pra ela que tá no... Então, eu tenho uma amostra viciada, vamos dizer assim. Eu tenho uma amostra viciada, né? As pessoas que chegam pra mim são pessoas que já estão bem orientadas em relação à questão hormonal. Tá. Gosto muito de atender menino, assim. Eu acho os meninos muito práticos e muito, assim, Sim, tipo... vambora, né? Missão dada, missão cumprida. É isso aí. Mas o que você vê nos congressos que você vai, estatisticamente, o que tem acontecido? O preconceito ainda é maior na mulher? Sério? Por conta do WHI, que foi esse estudo. Esse estudo chamado WHI, que aconteceu na década de 80, 90, jogou, assim, uma mancha em cima da terapia de reposição hormonal. Que é isso, assim, as pessoas ainda não conseguem dissociar aquele hormônio que se fazia lá com o hormônio que se faz hoje. E é como eu tô te falando, eu acho o homem mais prático, mais objetivo. O homem, ele confia mais. A mulher, ela é mais... Entendi. Não é? A gente não é mais, assim? A mulher pega ali, ela sai dali pensando, será que eu vou tomar isso tudo mesmo? Deixa eu dar uma gulgada aqui pra ver. E aí conversa com a amiga, e a amiga toma outra coisa, ela já fica encucada. O homem não, foi até lá. Mas eu acho que, por outro lado, eu tenho a sensação de que o homem se cuida menos nesse sentido. Sim. Porque a mulher tá ali no nível do insuportável, às vezes, né? O que acontece ali com ela. Então, ela tem que se olhar, obrigatoriamente. Não dá pra fingir que não tá acontecendo nada. O homem, por muitas vezes, vai empurrando ele mais. vai empurrando, ele vai deixando. Concordo completamente. Não, assim, eu atendo 90% de mulheres. E os 10% que eu atendo de meninos são os maridos. Que aí elas melhoram. Agora você vai, entendeu? Agora vão resolver você. Mas agora, ele mesmo parar, né? Se olhar e falar, eu acho que eu preciso de ajuda, é mais difícil. Concordo. E, Flávia, quais são os hormônios que você pode citar que mais influenciam no estado psíquico? Tem, assim, a gente falou aqui muito de estradiol, mas você falou de vitamina também, não só hormônio, né? Sim. Mas o que mais influencia aí no estado psíquico? O que você pode colocar aqui pra gente como os maiores vilões, vamos dizer assim, né? Não são vilões, na verdade, né? Era pra ser heróis, né? Mas quando estão baixos... Ou altos também, né? Ou altos também não é bom. Também não é legal. Então, eu acho que, assim, a grande sacada é a gente entender que hormônio não funciona ali só na glândula dele. Ele funciona... Então, é aquilo que eu falei no início. Tem muito receptor a nível cerebral. Então, quando a gente fala pra mulher, a gente fala principalmente do estradiol e da progesterona. Quando a gente fala do homem, a gente fala principalmente da testosterona. Mas só pra você entender... Homem também precisa de estradiol. O estradiol para o homem é importante, inclusive para libido, tá? Então, a questão é toda a sincronia. A gente tem o cortisol ali como sendo um grande vilão hoje dentro da nossa estrutura
atual, assim, de vida, todo mundo. Então, você tem cortisol elevado cronicamente em situações que não era para se ter tanta elevação, tanta resposta. E existem outras questões também que estão ali por trás, né? Que a gente não chama de hormônio, mas é um contexto metabólico favorável. Todo mundo precisa ter um contexto metabólico favorável. Então, essa questão de vitamina, essa questão de mineral. Então, a gente tem falado muito da vitamina D, a gente tem falado muito do magnésio. O magnésio hoje é o cara do momento, assim. Então, assim, mais de 600 processos metabólicos que acontecem dentro da gente precisam de magnésio. O solo brasileiro é pobre em magnésio. A maioria dos brasileiros tem deficiência de magnésio. É mesmo? Sem magnésio, as coisas aqui andam devagar, entende? Isso falando de vitamina D, isso também falando de vitaminas do complexo B. Então, quanto essas vitaminas do complexo B também são precursoras ali da produção de neurotransmissor. Então, se você não tiver determinada vitamina do complexo B, você não produz neurotransmissor, vai deprimir também, né? Então, dá uma olhada nesse contexto metabólico. E isso que precisa estar redondinho. Porque, assim, também não adianta eu te dar só estrogênio e progesterona se você não tem... Sim. Se tá com complexo B lá no pé, se tá com a vitamina D lá no pé. E tem a questão dos receptores também que você falou, né? Tem que também avaliar, né? Nessa avaliação que você faz, ver os receptores também, que você joga testosterona para dentro, mas não tem receptor suficiente, tem isso, né? Não? Enquanto você tiver hormônio sendo produzido, teoricamente você vai ter ali receptor para receber. O que acontece com os receptores? A partir do momento que eles passam muito tempo sem ver a cara do hormônio, eles vão... Por isso é que a gente fala muito hoje na menopausa em relação à janela de oportunidade. Então, o que é janela de oportunidade? É você entrar com terapia de reposição hormonal naqueles primeiros 5 anos. Ali é lindo. Então, mulher entrou na menopausa com 50, você tem ali até os 55 para mandar muito bem, vamos dizer assim, sabe? Para tudo acontecer de forma perfeita. Depois dos 55, você já vai ter... Mais difícil. Por quê? Porque uma das questões... esquecem a cara do estradiol, do testosterona. Uma das questões é que essas fechaduras, elas vão meio que se fechando. E aí o hormônio fica ali meio que sem ter pra onde ir, entendeu? E uma outra coisa aqui também, Flavinha, é sobre vitamina que você falou, né? Eu já fui no seu consultório e tudo mais, né? Porque você me receitou B12. E aí fazendo uma coisa engraçada, né? Que eu vi outro dia desse, né? Até mostrei pra Malu. Não vou falar o nome da cerveja, não. Mas tem cerveja agora com vitamina E. Sério? Aí da cerveja com vitamina E. Eu falei, caramba, Ele perguntou pra mim, você já tomou a cerveja tal com vitamina? É boa? Não, nem sei se é boa. Porque eu não... Vamos experimentar. Mas assim, pegando um pouco dessa coisa comercial, né? Vamos tomar vitamina, porque a vitamina vai resolver. Porque toma a vitamina D, porque você vai ficar com mais disposição. Vitamina E... entendi. Porque teve uma época nos Estados Unidos, né? Eu morei uma época nos Estados Unidos, que ficou muito na moda se entupir de vitamina. Então, na mesma linha do receptor, também não adianta você ficar se entupindo de vitamina. Não, né? E mais do que isso, que é uma pergunta que eu queria fazer para você, que eu escuto muito, eu imagino que você deve escutar também, né? Meus avós nunca tomaram vitamina nenhuma e viveram até 90 anos. Né? Meus pais não tomam vitamina, né? Será que realmente precisa tomar esse tanto de vitamina? Eu imagino que você deve escutar isso muito. No viés psíquico que a gente queria escutar de você, entendeu, Flavinha? No psíquico e no físico. Assim, olha só, eu acho que muitas coisas, mesmo na época dos nossos avós, poderiam sim ter sido otimizadas, tá? Eu não acho que os nossos avós estão ali também maravilhosos. Né? Quantidade de Alzheimer que a gente tem visto hoje em dia é um negócio, assim, surreal, gente. Minha avó tem Alzheimer. Quantidade de avós que eu colho de histórico no consultório, não sei te dizer um número aqui específico, mas é muita coisa. O que a gente já sabe do Alzheimer, por exemplo? Que o Alzheimer nada mais é do que uma reação de defesa do cérebro. Então, a tal da placa beta-amiloide é como se fosse assim, o corpo reclamando que não tem uma vitamina D, que não tem um ácido fólico, que não tem um hormônio. Acho que os nossos avós poderiam sim estar melhores se tivéssemos tido esse conhecimento que a gente tem hoje. Agora, também concordo com você, não adianta tomar cerveja com vitamina E, gente. Acho que a coisa tem que ser individualizada, tá? Então, assim, por mais que eu tente, eu sou uma pessoa que faço isso, eu tento levar informação no Instagram, assim, se você perguntar pra mim, Flávia, você prefere que a pessoa não tome nada de vitamina D ou tome os 2.000 lá que você fala que é o mínimo? Eu prefiro que ela tome os 2.000, tá? Porque o 2.000 talvez tire ela de uma situação ali muito negativa de imunidade. Talvez não resolva 100%. Talvez não seja o ideal, mas é o mínimo. Mas é melhor que feito. nada. Entende? Sim. Então, assim, acho que o ideal é que a gente consiga individualizar.
Mas não podendo individualizar, como eu falei, magnésio aqui no Brasil falta. Algum magnésio vale a pena você ir na farmácia e comprar. Só um parênteses, por que falta? Falta o quê? O solo é exaurido. Ah, o solo? Não tem, nos alimentos, não vem nada? Tem, não sei o que esse pessoal arrumou, parece que não tem na terra. Caramba. Então, assim, eu acho que os grandes produtores estão até tentando jogar um pouquinho. Entendi. Mas é pobre. Entendi. Se for dosar magnésio de 90% da população do Brasil, tem deficiência. Baixa. Questão da vitamina D aqui também no Brasil. Todo mundo fala, poxa, mas a gente tem tanto sol. Mas a vitamina D, ela tem uma questão ali específica na hora da gente sintetizar, né? Então, tem a ver com a linha do Equador. Então, você precisa ficar entre meio-dia e 2 da tarde naquele sol horizontal. E aí, tudo bem, você vai ficar entre meio-dia e 2 da tarde sem trabalhar solar? Sem trabalhar, sem protetor, para se encher de base celular na perna, no braço. Não dá! Né? E aí, indo nessa linha que você está falando do solo, né, de que não tem o magnésio, a gente também entende que na época dos nossos avós, acho que os alimentos eram mais alimentos, né? O leite era mais leite, hoje o leite não é leite. Tocou num ponto importantíssimo, que eu acho que eu fui falando de outra coisa e me perdi, eu ia falar exatamente sobre isso. A gente não pode comparar a indústria alimentícia da época dos nossos avós com a de hoje. Justamente. Toda essa corrida pelo lucro, o que eles têm feito, não vamos citar, porque isso dá processo, inclusive, os caras, eles dão um jeito de dizer que você é louca, mas a gente já sabe o que acontece com frango, a gente já sabe o que acontece com os produtos agrícolas, a quantidade de agrotóxico, entendeu? Então, assim, vamos tentar comprar orgânico, mas muitas vezes não é possível, né? Sim. Financeiramente falando. Sim, claro. Sim. Eu fiquei chocada. Outro dia eu estava lendo, eu falei do leite porque eu fiquei chocada com o leite. Eu estava lendo que eu comprei para os nossos filhos um leite ali, industrializado. E aí eu fui dar uma lida ali no rótulo. Eu geralmente olho, mas assim, não tinha parado para ver. É tudo menos leite. É tudo menos leite. É. Não tem leite ali. É só produto E a grande questão é essa, né? O que vale a pena a gente continuar dando para os nossos filhos, né? E aí, assim, o ponto é, metaboliza aquilo tudo, que vai transformar em coisas nocivas para o nosso corpo, né? Porque, assim, diretamente é nocivo e indiretamente também é nocivo, né? E pra você fazer essa limpeza do sistema depois é cruel, né? Exato. É. E quem são os caras da limpeza? As vitaminas, os minerais. Sim. Então, como a gente está muito exposto à toxina, a gente precisa estar com esse mecanismo de defesa muito redondinho. Sim. Né? Acho que sim. E a gente falou sobre protetor solar, né? Eu já tô pensando aqui em outras coisas, né? É engraçado também o quanto que as coisas que eram vilãs antigamente, de repente, começaram a ficar muito boas, né? Por exemplo, café, ovo. Ovo já foi condenado, né? Quem comia ovo tinha problema no coração, lembra disso, né? E hoje em dia o ovo é ótimo. E eu tenho lido um pouco sobre essa questão do protetor solar. Você falou de vitamina D, né? Até que ponto usar o protetor, que, né, virou obrigatório, todo mundo aprendeu que precisava, diferente da época dos nossos pais, que ninguém usava. Todo mundo se condicionou àquilo, e eu tenho lido algumas coisas sobre a intoxicação que o filtro solar traz e o quanto que ele também não deixa o que é para penetrar, a vitamina D da hora ali certa, entrar, né, penetrar no nosso corpo. Então existe essa... pelo menos eu li, né? Não sei o que você acha sobre isso. Está existindo essa balança, né? Do quanto que é importante usar, a quantidade, se é o tempo todo. Tem um equilíbrio, né? Acho que passa mais por isso, assim. Eu, sinceramente, com esse tom de pele que eu tenho, eu não acho possível para mim ficar entre meio-dia e 2 da tarde tomando sol para sintetizar a vitamina D. Né? Mas também acho que você entupir o tempo todo de protetor, podendo, de repente, ficar exposto a 10, 15 minutinhos de um sol que é bacana, eu acho que tudo é equilíbrio. É caminho do meio, né? Mas é engraçado como isso, né? As coisas que são muito bacanas, de repente ficam ruins, e aí quanto mais a medicina vai caminhando, né, mais a gente vai descobrindo. Os parâmetros vão mudando, né? Os estudos vão mostrando, né? Então, assim, é isso, é o tempo que vai dizer. Agora tem algumas coisas que são clássicas, né? Eu, por exemplo, fiquei uma boa época sem tomar café. E eu acho que o café, você como médico, se puder falar, né? O café, você falou de brilho no olho, né? Se o dia quando tomo café de manhã, cara, dá uma baixa, assim, né? Sim. Tem algumas coisas que são bem conhecidas e que, assim, não fazem tão mal, né?
faz mal, faz bem. O café, por exemplo, psiquicamente falando, né? Para a pessoa ficar mais ligada, mais antenada, né? Mais bem disposta. Hoje a gente pode dizer que tá ok café, que... Acho que tem a quantidade para estar ok. Né? A gente já sabe da quantidade de antioxidante que está presente ali no café. Então, o café é uma bebida positiva. Tá. Mas a gente também sabe do potencial do café e estimular aí adrenalina, por exemplo. Sim, cafeína né? demais, não. Cafeína demais, energético, né, galera? Mas energético cheio de cafeína ali. Exatamente. Taurina, né, também, né? Eu acho que tem ali aquele limite de segurança. Acho que um cafezinho de manhã é super bem-vindo. Mas acho que até 3 horas da tarde. Aí depois você já tem que ensinar o corpo, ajudar o corpo a entrar nesse ritmo aí, né? Do ciclo sono-vigília, que é hoje o que a gente precisa entender que é preciso. O corpo precisa de entender que a noite é para dormir, de dia para estar atento, né? E o café, ele modifica um pouco, sim, né? Sim. E aí a gente falando... Fala. Não, a gente falando sobre café, eu me lembrei de um outro tema também, que... Também tem essa questão das pessoas terem um pouco de medo, outras pessoas são apaixonadas, muita polêmica em cima, que é o jejum. E o jejum não só para o físico, né, para o mental, quanto isso é... Tem pessoas que falam que é importante, tem pessoas que não falam. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o jejum. Tá. O que eu acho do jejum? Eu gosto do jejum, mas eu acho que o jejum não é para todo mundo. Existem muitas questões envolvidas aí no jejum. Então, por exemplo... O que é positivo do jejum? Que a gente já sabe que é positivo do jejum. Toda vez que você deixa o teu organismo por um tempo grande de horas sem receber alimento, ele começa a selecionar o tipo de célula que tem dentro. Então, é como se ele fizesse ali uma faxina. Então, isso gera esse processo de matar uma célula que está inflamada, matar uma célula que está gerando ali uma mutação. Uma renovação, né? De uma certa forma. Uma renovação, tá? Isso é positivo. Isso está bem já comprovado dentro da ciência. Mas também tem um viés, assim. Então, por exemplo, na mulher na menopausa, você precisa, naquela janela ali de alimentação, estar atento na ingesta proteica, né? Na meta de proteína, porque já é uma mulher mais suscetível ao catabolismo, já é uma mulher que tem uma tendência maior a queimar músculo. Então, aí fez 16 horas de jejum. Nas 8 horas subsequentes, que seria para se alimentar, aí vai, come ali uma bananinha... Cadê a proteína? Vai catabolizar inteira, né? Então, é uma questão que eu gosto de bater nessa... Eu gosto de conversar sempre sobre isso. Outra questão é para os pacientes também que têm ali um pouco de compulsão alimentar. O jejum geralmente piora. Piora a compulsão. E quando piora para a o jejum, ele... Ah, é? Às vezes sim. Você tem que estar bem atento quando você propõe o jejum para um paciente compulsivo. Interessante esse ponto, hein? Não é que não possa ser feito. Tem que ser feito com... maior supervisão. Então, acho que é isso. Acho que o jejum é uma estratégia bacana para desinflamar. Para emagrecer, ao que tudo indica, o que emagrece é o déficit calórico, não tem nada a ver com o jejum, mas o jejum ele gera adaptações positivas ao longo do tempo, né? Que é diminuir câncer, que é melhorar a sensibilidade à insulina. Então, tem seu lugar, mas não é para todo mundo. Falam que aumenta o foco também, né? Sim, porque você começa... sim, tem a questão dos corpos cetônicos, né? O tipo de energia que o cérebro utiliza parece uma energia mais limpa, então parece que melhora, assim, o foco. Mas é isso, eu acho que é individualizar. Eu acho que é dizer, vamos todos fazer jejum, não. Como tudo, né? Nós somos seres tão individuais, né? Eu acho. Porque teve um pouco isso, não teve? Sim, então, teve essa moda. Pouco não, teve muito isso. E aí teve quem se apaixonasse, virasse bandeirista, e tinha quem achava um absurdo, né? E ainda tem um pouco, né? E falando como psicoterapeuta, né? A pessoa assim, eu tô em jejum hoje, o cara é super de mau humor, revoltado. A que custa? Aí eu falei, caramba, o cara tá fazendo jejum, mas tá xingando todo mundo, dando patada, né? Querido, né? Aí não adianta, né? Eu acho que assim, pensando no caminho do meio, né? Que a gente sempre fala aqui. Vai fazer um jejum, vai renovar as células, mas vai acabar com o mundo que tá em volta, né? Exatamente. Então assim, a gente praticou jejum um bom tempo, né? Assim, não sei te dizer se fisicamente teve tanta mudança, não. Você fala na composição corporal, né? Mas psiquicamente... Vocês gostaram? Eu acho que assim, como você falou, né? Eu acho que acaba te irritando mais do que te deixando mais calmo.
Eu não. Eu acho que também é isso, é individual. Tem gente que ama, que faz. Eu tô te falando de foco porque algumas pessoas que eu atendo fazem e, assim, mudaram mesmo a questão do foco. E aí usaram como uma filosofia de vida mesmo. Não faz porque tem que emagrecer ou porque o médico mandou. E que entendeu que aquilo ali funciona para ela. Sim. Né? E ajudou psiquicamente em várias questões. Mas também tem gente que fica mal-humorada quando faz, né? Falando em mau humor, a pessoa que chega lá no seu consultório e fala assim, não, eu tô estressado com tudo, tô reclamando de tudo. Ele vai ali procurando de novo, né? A gente sempre fala sobre pílula mágica, né? Ele sempre quer uma pílulazinha mágica, né? Eu quero, doutora, me dá aí uma pílulazinha aí, ou me dá o que tiver que dar, para não ficar mais estressado com o meu marido, com a minha esposa, ou para não perder mais a paciência com o chefe, né? A gente está muito nessa busca, né? Nesse século que a gente está vivendo aqui, pela uma pílula mágica, né? Uma pílula dourada, né? E aí como é que você, como médica integrativa, né, conduz isso hoje no dia a dia, né, para poder fazer com que a pessoa não fique buscando só uma saída única, né? Porque não tem, né? Não tem. Então, assim, queria que você colocasse um pouquinho sobre isso. Então, assim, isso é o que eu tenho feito mais no consultório, assim. Pílula mágica lá você não vai achar, assim, comigo. Porque eu acredito muito nessa integração, né? Da mente, do corpo, do espírito, do metabolismo. Então, assim, você vai lá no meu consultório, eu vou fazer um ajuste metabólico e eu vou falar com você 50 vezes da importância de fazer atividade física, sabe? Da importância de se alimentar melhor. E eu não tô falando de nenhuma estratégia nutricional como o jejum. Eu tô falando de se alimentar melhor como um todo. É isso que a gente falou. É a gente tentar diminuir um pouco o que é industrializado, o que é ultraprocessado. Tentar comprar o máximo de orgânico que a gente conseguir, né? Então, existem alguns alimentos, por exemplo, que quando a gente entra na menopausa, que são de extrema importância para te ajudar aí em todo o sistema anti-inflamatório. Então, por exemplo, as crucíferas, couve-flor, tem que ter. A mulher que entra na menopausa tem que consumir, sabe? Por conta do papel protetor desses alimentos ali no sistema hormonal, dessas mulheres mais velhas, enfim. Então, assim, é isso. É ajustar metabolismo. E, assim, vocês não têm ideia do que muitas vezes um ajuste de vitamina e mineral é capaz de fazer num humor, sabe? A vida de uma pessoa. Eu já tirei remédio de paciente que tinha ferro baixo. E tava assim, sei lá, 6 meses tomando antidepressivo porque tinha uma ferritina de 10. Caramba. E aí a hora que eu fiz, era 10 de ferritina, não tinha nem como fazer oral, de tão baixinho que tava. Falei, não, isso aqui é o seguinte, a gente vai resolver com infusão, que é quando a gente pega o ferro, coloca endovenoso. Ela me ligou e falou, Flávia, é isso. Tipo assim... Sabe, assim? Então, assim, olhar para essas pessoas de forma individualizada, assim. E integral, né? De forma integral e de forma individualizada. Eu vou trazer um tema aqui, você falou de esporte, né? Eu vou mostrar pra galera aqui que não tá sabendo, porque eu tô com a mão, só uma mão pra cima, né? Tô com a mão machucada aqui, uma besteira, um acidente doméstico. E assim, vai me impactar uma das coisas que eu mais amo na minha vida, que é esporte, né? E a Malu sabe muito bem, está comigo há quase 20 anos. Teve uma outra convidada aqui que a gente trouxe, que a gente estava falando muito sobre consciência, né? E eu, assim, o dia que eu não faço exercício físico, cara, não é um dia legal para mim. O dia que eu não faço. Sim. Porque eu já criei esse hábito, não sei se é adequado chamar de vício, né? Mas é um hábito, na minha visão é um hábito. É assim, Flavinha, na boa, cara, o dia que eu não faço exercício, a Malu sabe muito bem. Fica mal-humoradez. Eu fico muito mal. Eu viajo muito, trabalho muito, mas eu sempre tento... Eu tenho tênis no meu armário do trabalho, desse nível. Kimono no meu trabalho em São Paulo. Então, até que ponto, né, a gente pode... Eu amo, assim, fazer exercício físico e me sinto muito bem. Ou seja, o nível de dopamina que eu gero, né? Não só dopamina, né? Você pode falar dos outros hormônios aí que eu gero. E... também não ficar refém, né, dessa necessidade de ter que fazer exercício físico para estar bem. Eu tenho isso, estou assumindo aqui totalmente a culpa desse hábito que eu gerei. Como é que a gente faz também para não ficar tão dependente, né? Porque agora, por exemplo, eu estou vendo que eu vou sofrer aqui com
uma semaninha, 2 semaninhas aqui pra eu não poder fazer exercício físico. Ah, mas já poder fazer um pedal. Então, Eu acho que você é um indivíduo que evoluiu. Eu acho que você já entendeu, o teu organismo já entendeu que é importante. mas assim, essa Lembra que a gente- dependência, muito... Não, não acho, não. Lembra que a gente conversou no início que a nossa fisiologia é aquela mesma dos homens da caverna, das cavernas? Uhum. A gente foi preparado, o nosso corpo é preparado para correr, Pra caçar. pra fugir. Então, assim, essas adaptações que a gente foi criando com a vida moderna não são positivas para nossa fisiologia. Uhum. Quando você fala do músculo e do impacto, né, do que o músculo é capaz de fazer, isso aí também a medicina vem evoluindo, vem entendendo. Assim, na verdade, a gente já sabe que tanto a gordura quanto o músculo são 2 tecidos vivos. Então, a gordura tá ali produzindo mediador inflamatório, um monte. Quanto mais adipócito você tem, mais inflamação. Nossa Senhora. E o músculo faz ao contrário. O músculo está ali produzindo substâncias que a gente chama de miocinas, mioquinas, que são substâncias que interagem com o corpo todo, mas principalmente aqui no sistema nervoso central. Uhum. E tem um problema de diferença entre os dois. A gordura não precisa de tanto estímulo para trabalhar, não. Tá aí sentada, trabalhando pra caramba. Agora e o músculo? Se não for estimulado? Produz não. Quais são os hormônios que a gente produz a mais quando a gente tá fazendo exercício físico? Então, quando a gente É fala... dopamina? Na verdade, assim, a gente já sabe que o músculo, por si só, produz muitas substâncias, que são Tá. essas miocinas, são como se fossem enzimas, assim, vou colocar Tá. dessa forma. Não é bem isso, mas só para vocês entenderem. Elas interagem com o corpo, já catalogaram mais de 600. Caramba. Ao que tudo indica, uma dessas miocinas é a tal da irisina, que é a grande protetora do neurônio. Alguns estudos É o mostram... que evitaria que você tivesse Alzheimer, é isso? Aham. Alguns estudos mostram que a irisina é capaz de proteger contra a doença de Alzheimer, por exemplo. Uau. Então, se o cara pratica atividade física, ele vai ter irisina e ele vai ter menos Alzheimer. Então, assim, eu acho que você é um indivíduo que já entendeu isso de uma forma intuitiva. É, mas eu fico assim pensando, né? Que teve uma outra convidada nossa que falou assim, para não ficar dependente, né? De ter que fazer para ter um humor equilibrado, né? Acho Talvez que é um pouco... você possa. É que a gente sempre traz esses temas polêmicos aqui, tá? Talvez Pra você poder- possa pensar na autocobrança, né? É. Eu acho que é mais por aí. Não, Você eu tô entender pensando mais que hormonalmente falando, porque assim, eu já sou dependente de gerar esse hormônio que me dá um bem-estar para poder estar bem no dia, né? Do exercício físico, né? De vários esses que você falou aí, né? Mas não é um Mas dia não olha, fazendo. que Eu não você vou vai- conseguir substituir isso, Fabiano. Não vai, né? Não. É. Isso, na verdade, eu acho que é uma adaptação metabólica do teu organismo, sabe? Talvez um subterfúgio mesmo do seu cérebro para se acalmar. Perfeito. E cada um tem um. Vai meditar, o outro, Perfeito. né? Perfeito. Legal. Outro vai orar, vai rezar, não sei. Perfeito. Então, o dia que não tiver treino, você dobra a meditação. Dobra- Porque a gente já Dobra a medita. oração, dobra a meditação. Você Boa dobra dica. a meditação Boa e dica. veja se funciona. Boa dica. Legal. E aí a gente está também falando sobre o que funciona e o que não funciona, né? O que é vilão, o que não é. E essa questão de proteína e carboidrato. O carboidrato é muito mal visto, né? Não é? Todo mundo for básico, todo mundo fala, diminui o carboidrato não faz bem pra nada, inclusive mentalmente e emocionalmente, que ele te deixa um pouco mais cansado. É isso mesmo? Não, eu não tenho essa visão ruim do carboidrato. Eu acho que existem carboidratos muito ruins e existem carboidratos que são bacanas, entende? Carboidrato é uma fonte de energia importante, assim. Agora, como você combina o carboidrato e qual o tipo de carboidrato que você manda pra dentro vai fazer muita diferença. Então, assim, a gente meio que dentro da nutrição divide o carboidrato entre simples e complexo, né? Então, o carboidrato complexo é aquele carboidrato que vai te gerar boas repercussões, né? Então, tô falando da batata baroa, tô falando do aipim, do inhame, de um arrozinho integral. Agora, o carboidrato simples, que é aquele carboidrato do açúcar, né? Do pão, é um carboidrato que gera... ali Esse é o simples, eu achei que era o oposto. Eu achei Não. que o complexo era farinha branca. Não, o complexo é o bom. O complexo é o bom. O simples é o ruim. Uhum. Então, assim, o carboidrato, ele tem o seu lugar, assim, sabe? Inclusive dentro da fisiologia hormonal. Então, existem alguns... Por exemplo, a conversão de hormônio tireoidiano de T4 em T3, muitas vezes depende ali do carboidrato. Daí você tira o carboidrato, o corpo entende como se você tivesse ali ou doente, ou se restringindo demais, e ele trava. Mas O é metabolismo engraçado. lentifica. Essa coisa da individualização para tudo, né? É. Seja para a mente, seja para o corpo. Mas eu, por exemplo, quando eu tiro o carboidrato, eu me sinto mais leve, literalmente. Mas você tira completamente? Não, tipo assim, sei lá, diminuo. É low carb. Fisicamente. Não, low carb eu amo. Fisicamente eu me sinto melhor. Sim.
né? E já outras pessoas se sentem fracos, né? Tem muito isso, né? Tem gente que tira o Depende carboidrato da quantidade. se sente fraco, né? Exatamente. Também depende assim, ó. O carboidrato é uma fonte de energia rápida. Uhum. Então, se é um indivíduo que está acostumado a se entupir de carboidrato ao longo do dia e do nada você vai restringir o carboidrato, é claro que ele vai se sentir meio que hipoglicêmico. Não que ele esteja, mas ele vai se sentir, né? Meio letárgico, meio lento. Interessante. Mas eu não sou a favor de muito carboidrato também, não. Eu acho que o carboidrato ele tem seu lugar. Então, o carboidrato que vem da fruta, né? O carboidrato complexo, eu acho que ele pode ser inserido, sim, dentro de uma dieta saudável e eu acho que é importante. Legal. Ou seja, dieta proteica, que muita gente também faz, não é para todo mundo. Ah, não concordo. Gosto muito da estratégia low carb, né? De uma dieta mais anti-inflamatória, mais hiperproteica, com menos carboidrato, mas que ele esteja ali em algum momento do dia. Legal. Bem, o lado azul do complemente, monitorando o tempo, se tá na hora, se não tá na hora. A minha função aqui também, a função número 3 Porque aqui. quando se deixar, eu fico falando aqui até amanhã. Flavinha, muito obrigado. Obrigada. Foi espetacular aqui a interação. Muito Vou continuar fazendo exercício físico e ficando namorado mesmo, é isso aí? Eu quero só falar uma última coisa sobre a menopausa, que é um ponto importante que te trouxe até aqui inicialmente, mas embora a gente tenha falado sobre muitas coisas, né? Semana passada a gente até conversou com os nossos filhos e eu sentei com eles e trouxe um pouco dessa consciência do quanto o que essa mulher menopausada, né, está passando, seja com calor, seja com a irritabilidade, o quanto aquilo ali é sério e precisa ser acolhido. Não é para ser uma piada, não é para rir, né? Porque eles estavam falando assim, porque a vovó tá do nada, ela pega o leque e fica... E eles morrendo de rir. E claro que eu trouxe com todo cuidado e carinho o quanto aquilo ali era difícil para ela e que daqui a pouco a mamãe também ia estar passando por aquilo e o quanto aquilo ali não é uma brincadeira, aquilo ali é sério. E eu acho que as mulheres se sentem muito nesse lugar, envergonhadas um pouco, né? Ou porque começa a suar, ou porque pega o leque, ou porque tá irritada. E aí vira motivo de chacota na família, Sim. né? Ela tá maluca, tá irritada. Ih, eu não falo com ela não, que ela hoje tá... tá com os calores dela. Então, eu trouxe um pouco para os meninos, né? Até o Fabiano falou, bacana você trazer isso, porque o menino precisa ser educado de que aquilo ali é sério, aquilo ali é um lugar de carinho. A mulher precisa ser acolhida. Ela já tá passando por tanta coisa, ainda vai ficar, mamãe tá com calor, tá com leque. Então, eu trouxe isso e eu fiquei pensando o quanto que isso não é falado. Não é falado, essa parte, que é esse ambiente que a mulher vive, né? Então, é importante a gente trazer para os maridos, para os filhos, o quanto que isso é um lugar que a mulher está precisando ali muito mais ser acolhida, muito mais de ajuda do que de ser zoada, né? E eu achei que isso foi bacana, porque eles mudaram o olhar deles. Eles falaram assim, caramba... É mesmo, não, agora eu entendi o porquê. Porque parecia que a avó estava ali botando leque brincando. E não, ela está passando por uma questão, assim como eu vou passar. Então eu queria trazer também um pouco desse olhar aqui para esse nosso papo, do quanto que é importante falar sobre isso, né? Com os filhos, com os maridos. Sim. E ter esse respeito com essa mulher que está passando por essa dificuldade. Sim, adorei. Acho que é isso mesmo. Trazer educação médica, né, para os meninos também. E, assim, eu tenho a sensação, acho que a gente tem muito para melhorar, mas eu tenho a sensação que a gente vem melhorando, sabe? Sim. Então, cada vez mais, os meninos, eles estão recebendo esse tipo de orientação, né? E a população como um todo. Porque, às vezes, acontece ao contrário também. Eu já tive uma paciente uma vez que quem levou foi o marido, sabia? Ela não percebeu. O Fabiano, quando eu fui com você a primeira vez, vai contar? 200 anos então atrás... Conta. Foi eu que levei ela. Não, você que levou? Não, ele que falou assim pra mim o seguinte, olha só, tem alguma coisa acontecendo. Porque eu tomava pílula a vida inteira. Aí, de repente, eu parei de uma hora pra outra. Eu não fiz o desmame, né? Você não vai lembrar dessa história, tem muitos anos. Aí ele virou pra mim assim, olha, eu acho... Tá legal, a terapia tá em dia, a meditação tá em dia, tá tudo em dia. Eu acho que não tá bom. Não adianta eu dobrar dobrei meditação, dobrei tudo, dobrei a corrida. Falei, acho bom você ir no médico aí, hein? E foi isso, legal, e foi o que resolveu. Você vê, né, o nível de intimidade, de conhecimento da... Sim. E eu tive um marido que também levou.
Porque ela falava assim pra ele, aí ele falou assim, você tem que ir numa médica ver seus hormônios, você não tá normal. Aí ela falava, não, mas eu ainda tô menstruando, não é menopausa. Ele, isso, né? se não é menopausa, é alguma coisa hormonal, você não tá normal. E aí carregou, e aí foi que a gente conversou sobre transição menopausal, que eu acho que é um tema ainda menos pouco falado do que menopausa, tá? Chama perimenopausa? Eu gosto muito desse termo transição menopausal, que eu acho que é isso, né? É a mulher sai daquela zona de normalidade hormonal pra uma e aí, como ela completa. Continua menstruando, ela nem se liga. Não tem essa percepção. Só lembra que entrou na menopausa quando ela para a menstruação. Tem 3 meses que eu não menstruo. É menopausa, vou lá no endócrino. E não. O que vem antes, às vezes, é mais cruel, por conta disso que a gente conversou, por conta dessa oscilação. Sim. Que, assim, judia muito da mulher, entendeu? Sim, imagino. Bacana, imagina, muito bom falar sobre isso. Eu sei indiretamente, né? Não, ainda não. Calma, não, querida, calma. Quando chegar a sua vez, você já está educado, você e os meninos. Isso aí. Legal. Flavinha, muito obrigada. E eu queria que agora, no final, você deixasse um recadinho ali naquela câmera para quem está assistindo a gente. Uma frase, uma sugestão, uma indicação para as pessoas que chegaram até esse vídeo, né? Não chegaram até esse vídeo por acaso, a gente acredita que nada é por acaso, a gente não está aqui junto conversando sobre esse tema por acaso, né? A gente acredita muito na sincronicidade da vida. Então, uma pessoa que vai te assistir aí, você de repente dá um recado do fundo do seu coração como médica que você pode passar dentro desse viés que a gente está conversando aqui. Bom, eu acho que é um pouco da síntese de tudo que a gente conversou. Eu acho que a gente não pode normalizar a falta de disposição, a gente não pode normalizar o cansaço, o humor que sempre foi bom e que de repente não fica tão bom, a irritabilidade. Então, assim, existe solução, existe ajuda. Então, procure. Né? Procure ali um médico que olhe você como um todo, que consiga ver as tuas individualidades, as tuas deficiências, muitas vezes os teus excessos. E existe solução, existe hoje uma medicina muito bacana, assim, sabe? Nesse sentido aí de não só melhora de longevidade, mas melhora do estado físico, do estado emocional. Perfeito. Gostei disso, não normalizar o cansaço, né? Não normalizar o desânimo. Eu sou cansada. A falta de motivação, gente, a vida é aquilo, tem que ter o colorido. Tem que ter. Muito bom. Tem que ter o vamos lá. Isso aí. Perfeito. Legal. Flavinha, muito obrigada, viu? Obrigada eu. Ótimo. Adorei, viu? Fechando mais um Complemente Podcast com saúde e paz mental integral. Gente, um beijo, até a próxima. Fiquem bem. Tchau.